E aí pessoal, beleza? Aqui é Wagner Santos trazendo para vocês mais um vídeo para o canal Computação Etc. E no vídeo de hoje eu vou demonstrar como fazer a conexão de uma aplicação feita no Visual Basic 2010 com o PostgreSQL. Para fazer essa comunicação a gente vai precisar, além do Visual Basic e do PostgreSQL, a gente vai precisar de um driver, ele que vai permitir fazer a conversação entre esses dois programas. Esse será o primeiro de 4 vídeos que a gente vai estar fazendo. Nesse primeiro eu vou mostrar como fazer essa conexão através desse driver, que eu vou estar colocando na descrição do vídeo, e vou estar mostrando também a exibição desses dados em um listbox. Então a gente vai fazer aqui nesse primeiro momento a conexão e uma listagem. Beleza? Então vamos começar aqui com a criação do banco de dados. Eu estou utilizando aqui o PostgreSQL 9.3. Vou entrar com o usuário, aliás, com a senha, né? A senha que eu uso aqui é pgadmin. E eu tenho aqui já o banco de dados criado. Eu vou apagar ele para a gente fazer do zero. Beleza, só tenho agora aqui o banco de dados modelo, que é o Postgres. Eu seleciono ele, venho aqui ó, em SQL, e aqui a gente vai estar criando o scriptzinho para a confecção do banco. A primeira coisa é criar o banco de dados. Então, ó, create database. Vamos chamar o banco de dados de escola. Vou executar. Ele criou, foi sucesso. Eu vou salvar isso daqui. Salvar isso aqui com o nome de escola, que é o script que a gente está fazendo. Vou fechar e vou vir aqui e vou atualizar. Então já apareceu ali escola. Então eu vou selecionar a escola, vou em SQL e vou abrir o arquivo que eu salvei anteriormente. Tá? Veja bem, isso aqui é um script que eu estou montando. Isso aqui não é o banco de dados. O banco de dados já foi construído. Então vou criar aqui uma tabela. Create table aluno. Vou colocar aqui, ó, matrícula. Eu vou colocar a matrícula automática. Vou botar serial. Nome. Varchar de 40. Aceitar até 40 caracteres. E a turma char de 4 caracteres. Já que a turma é fixa a largura. Vamos criar aqui a chave primária. Eu vou chamar aqui ó, de pk mat alu primary key matrícula. Então vamos executar. Selecionei. Ó, sucesso. Vamos agora aqui inserir alguns dados. Insert int aluno. Como a matrícula é automática, eu não vou colocar ela aqui na descrição dos campos. Vou colocar só nome e turma. E os valores, vou colocar aqui, ó, Pedro da Silva, 1341, é a turma dele. Vou colocar aqui, ó, Tiago do Amaral, é da 1342, e da 1343, João dos Santos. E da N341 a gente tem o Marcos Melo.
Então vamos executar isso daqui. Beleza, executamos e vamos dar um select. Select asterisco from aluno. Beleza, esses dados aqui que a gente vai estar puxando a princípio lá para o Visual Basic. Vou gravar esse script. E vamos abrir agora o Visual Basic. Criar um projeto novo. Aqui eu vou pegar um list box. Vou jogar aqui no formulário. Pegar um botão. Já vou colocar aqui o formulário, ó, centralizado. Start Position. Olha, ele já está centralizado. E eu vou mudar aqui, né, algumas informações do formulário. Vou mudar o título. Vou botar aqui, ó, exemplo 01, listagem. O nome do formulário eu vou mudar aqui, ó, para FRM Lis Alu. Ó, listagem de aluno. Eu mudando o nome do arquivo, automaticamente ele muda o nome do formulário. Esse list box eu vou chamar ele de LST Alu. O botão eu vou chamar de BTN Fact, fechar. E no títulozinho dele eu vou escrever aqui, fechar. Então tá aqui. O Visual Basic 2010, ele não tem de forma nativa como fazer a conexão com o banco de dados do Postgre. Tá? Não existe. Tá? Então a gente vai ter que fazer o seguinte, a gente vai ter que utilizar o driver, como eu havia dito no início do vídeo. Eu já baixei aqui o driver, tá? Esse driver aqui, ó, para o Framework 4, que é o que eu estou usando aqui no Visual Studio 2010. Então eu vou extrair. E dentro aqui da pastinha, eu vou estar utilizando esses dois arquivos aqui, ó, o monosecurity.dll e o npgsql.dll. Então, como é que eu faço para relacionar isso aqui com minha aplicação? Bem simples. Eu vou vir aqui, ó, Project, adicionar referência, Browser, e eu vou localizar a pasta onde ele se encontra. Está aqui em Downloads, abrir a subpasta e vou pegar aqui os dois arquivos, monosecurity e npgsql. Pronto, adicionamos. Se a gente der uma olhada aqui em referência, os dois já estão aqui. Bem, feito isso, eu vou criar aqui, ó, primeiro, uma variável que vai representar o banco de dados, né? Isso é a conexão. Vou colocar aqui, ó, npgsql.npgsql connection. Se você não quiser ficar usando esse npgsql aqui, que é o namespace, simplesmente tira ele daqui e joga aqui em cima. Se eu colocar import, eu importo namespace e aqui eu posso usar, tá, a classe direto. Então, vou fazer o seguinte, ó. Eu vou usar aqui, ó, um try, porque se der algum tipo de problema, a gente tem como jogar aqui uma mensagem, né, por meio dessa variável aqui, só para a gente poder saber se
deu algum tipo de erro em específico. Então é o seguinte, eu vou colocar aqui, ó, escola.connect um string. E aqui eu vou passar a string de conexão, né, que são os parâmetros necessários para ele poder se comunicar com o PostgreSQL. Primeiro, eu vou passar o server, que é o endereço do servidor. No caso aqui é localhost. Vou passar aqui a porta, que é a porta padrão do PostgreSQL. Se eu tiver só um instalado e eu não tiver mudado, será 5432. O ID, o usuário, PostgreSQL. PWD, a senha, no meu caso aqui é pgadmin. E o database, no caso é escola. Então esses aqui são os parâmetros. Os parâmetros aqui para a realização da conexão. Então eu vou colocar aqui o escola.open e escola.close. Vamos executar aqui, ó. Ó, não deu erro algum. Isso é um bom sinal. Então agora a gente vai criar aqui uma variável chamada aluno, que vai representar ali a tabela. Então, ó, new npgsql command. Então vou colocar aqui, ó, aluno.connection. Eu tenho que dizer para esse command que vai executar os comandos SQL que a minha conexão ativa é escola, a que eu acabei de abrir anteriormente. Então eu vou colocar aqui agora aluno command text e eu vou colocar aqui o comando SQL select asterisco from aluno. Vou colocar aqui em ordem de matrícula, order by matrícula. Agora a gente vai estar executando aluno.execute. Eu tenho três opções aqui, ó. Como a gente vai estar executando uma consulta com retorno de valor, a gente vai usar o execute header. Como ele retorna um valor, ó, ele é uma função, ela retorna, né, um data reader. Então eu vou ter que criar uma variável para receber esses dados. Vou chamar de dados, né? Então, npg SQL data reader. E vou colocar aqui, ó, dados, vai receber o resultado dessa consulta. Agora a gente tem que fazer a leitura desse conteúdo, né? Do conteúdo lá do PostgreSQL, né? Que é o Pedro, o Thiago, o João e o Marcos. Então é o seguinte, vamos lá. Dados.read. Esse camarada aqui, ele lê, né, uma tupla, né, e indica se ainda tem mais conteúdo para ser lido. Então, uma vez que eu li, né, eu vou fazer a adição dentro do listbox. Então, vou fazer o seguinte, ó, lst alu.itens.add e eu vou colocar aqui, ó, string format. Vou colocar aqui a chave de 0. Só para a gente poder ver que está funcionando. Ó, dados do nome. Vou adicionar só o nome. Vamos rodar aqui, ó. Ó, o Pedro da Silva já foi parar lá no listbox. Sendo que ele lê apenas uma tupla. Se eu quiser ler outra, eu tenho que dar um outro read e eu tenho que dar também um outro add. Então, se eu executar, ele pegou o próximo. Assim ele vai pegando até chegar uma hora que ele não consegue pegar mais nada. E essa função retorna false. Repara que ele é uma função booleana. Ele retorna um valor lógico.
Então é o seguinte, a gente não vai ficar fazendo aqui vários read e vários edits. É mais fácil a gente fazer o seguinte, enquanto tiver dados para ler, end while. Então se a gente mandar rodar, ele pega todos, né, os dados lá da tabela. É importante aqui, depois que a gente pegou os dados, a gente fechar o fluxo. Então, dados close, como se eu fechasse a tabela e depois eu fecho o banco de dados. Sendo que a gente vai botar bonitinho, a gente vai criar um cabeçalhozinho aqui. Primeira coisa que a gente tem que fazer para fazer a formatação é mudar essa fonte. A gente tem que utilizar aqui uma fonte monoespaçada. Então eu vou colocar aqui, ó, Courier New. Essa fonte aqui, ela tem a mesma largura para todos os caracteres. Não interessa se é a letra H ou se é a letra I. Ela vai ter a mesma espessura. Tá, vai ter a mesma distância. Então agora a gente vai criar o cabeçalho. Então o que a gente vai fazer aqui? Ó? São 3 campos, então vão ser 3 chaves. Então chave de 0, chave de 1 e chave de 2. Então vou colocar aqui, ó, matrícula. Vou colocar aqui, ó, nome. E vou colocar aqui turma. Vamos ver como ficou, ó. Vou executar. Ó, ficou muito coladinho. Então a gente vai criar aqui o espaçamento. Para matrícula eu vou colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vou colocar 9 espaços. Eu quero que ela tenha a largura de 9. Então vou colocar aqui, ó, 9. Então se eu executar ali não vai fazer muita diferença, que está na largura justinha. Já o nome, eu disse lá no banco que ele teria 40. Eu disse aqui, ó, nome 40. Então eu vou vir aqui, ó, vou colocar 40. Então vamos executar. Olha só, ele deu uma quantidade de espaço. Eu disse que nome, né, teria 40. Então é o seguinte, ele vai ver aqui, ó, quantos caracteres tem nome. Tem, ó, 1, 2, 3, 4. Tem 4. E eu disse que era 40. Então ele vai somar 36 espaços até conseguir chegar ao 40. E a turma não precisa mexer, que é a última coluna aqui, então ela pode permanecer sem uma largura. Né? Sendo que ficou feio, né? Ele alinhou, ele colocou os espaços à minha direita. Desculpa, à minha esquerda. Né? Então eu queria que ele colocasse os espaços à direita do conteúdo. Né? Então para isso é só colocar aqui, ó, menos e menos. O menos aqui nessa quantidade faz com que ele jogue os espaços à direita. Tá vendo? Aí ficou mais organizado aqui em cima. De posse dessa formatação aqui, é só a gente jogar aqui dentro, ó. Então aqui onde tem matrícula, eu vou acrescentar aqui, ó, dados. Então se eu rodar agora, ó, já pegou as matrículas. Agora falta o nome e a turma. Vou botar aqui, ó, dados de nome. Ó, organizou os nomes certinho. E agora, por último, a turma. Dados de turma. Então tá aí, ó, organizadinho. Ele somou aqui, ele viu a matrícula. Eu disse que a matrícula teria que ter quanto? 9, né? Então ele pegou aqui, poxa, aqui tem um caractere. Então ele somou 8 espaços. Aqui Pedro tem uma quantidade, ele foi, calculou e somou a quantidade de espaço necessário para poder fazer o alinhamento. Então tá aí, né? A gente fez uma listagem bem rapidinha, tá? Reparem que a quantidade de código aqui é bem simples. Assim, eu não criei nenhuma função específica ou alguma classe de conexão. Eu coloquei tudo aqui dentro do evento, tá? Para ser bem simples mesmo. O objetivo é a gente compreender como realizar a conexão e a extração dos dados.
Espero que esse vídeo ajude vocês, tá? Não esquece aí de dar um like, escrever algum comentário aí, tá? Um olá, um oi, até um pontinho, só bota um ponto aí para mim, eu já fico satisfeito, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.